Bom dia. Perguntas de membros e respostas de Meishu Sama, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Mão de maior potência para a irradiação da luz. Pergunta: quando ministro Jorei com a mão direita, sinto que a luz se move e é irradiada mais intensamente. Não tenho a mesma sensação com a mão esquerda. Há maior potência na luz canalizada pela mão direita que pela esquerda? Resposta de Meishu Sama: não está certo você sentir essa diferença. A luz se expande na mesma intensidade de ambos os lados. Procure ministrar Jorei sem forçar, como sempre ensino, que não vai ter essas sensações. Quem é destro usa mais a mão direita. Quem é canhoto usa mais a mão esquerda. Conforme a gente vai utilizando mais a mão direita ou a mão esquerda, a mão que a gente utiliza mais, o braço que a gente utiliza mais para fazer várias coisas, fica mais fortalecido, concorda? Então, quando você ministra Jorei com a mão que você usa mais, se torna mais fácil, mais leve. Mais fácil, tá mais fortalecido. Você não sente tanto peso. Se você querendo fazer com a direita, com a esquerda, né? Quem é destro, fazer com a esquerda o que você faz com a direita, você vai ter dificuldade. Ou seja, vai forçar. Por isso, não vai sentir, como é no caso aqui, acredito eu, minha interpretação. Não é que o Meishu Sama falando isso. Eu acho. Eu gosto de dizer o que eu acho. E não é, ninguém é obrigado a concordar. Mas tem uma lógica, né? Então você, com a mão que você não faz tanta força para ministrar Jorei, você vai sentir que sai mais luz. E talvez sai mesmo, né? Não é que sai mais, mas sai mais. Por quê? Porque força menos. Força menos. Geralmente a gente vai ministrar 10 minutos. Se a gente contar ou pedir para alguém cronometrar o tempo que a gente usa o braço, que a gente usa mais, quem é destro, a direita, quem é canhoto, a esquerda, cronometrar quanto tempo de cada braço a gente fica levantado, no final vai ver que vai ter diferença a mais, você ministra mais tempo, geralmente. Não sei, pode ser que não, mas acredito que sim. Você fica mais tempo ministrando com a mão que você utiliza mais. Porque o outro cansa logo. Logo cansa, pode ser que não está muito acostumado a trabalhar. Quem trabalha é o outro. Tá bom? Um só ministrante pergunta: antigamente recebi do Senhor a orientação de que uma pessoa por vez deveria ministrar Jorei. Mas se alguém estiver passando uma purificação severa, é permitido que várias pessoas ao mesmo tempo canalizem Jorei para esse paciente? Resposta de Meishu Sama: no início era assim, somente uma pessoa por vez. Mas o tempo está avançando para a era do dia, e por isso a canalização do Jorei tem de ser ajustada à época atual. Não é preciso definir normas. Contudo, a maneira de agir pode ser alterada de acordo com as necessidades do momento. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Não se apegue
às formalidades, ao jeito de se fazer alguma coisa. Para se fazer uma coisa existem várias maneiras. Várias maneiras. No começo era uma pessoa ministrava, uma pessoa recebia. No começo. Depois, com o passar do tempo, foram se formando ministros, né? Pessoas que podiam canalizar Jorei, além de Meixo Sama. Meixo Sama, um por um, ministrava, um por um, no começo. Depois, ele passou a fazer Jorei coletivo, para várias pessoas. Aqui no Brasil, quando o reverendo Nakahashi veio, era tanta gente para ministrar, e só ele para canalizar. Fazia fila grande na rua. O pessoal ficava na rua, esperando para entrar, para receber. Ele falou, não, entra de 5 em 5, 10 em 10, senta um atrás do outro. Aí ministrava de 10 em 10, 5 em 5, 20 em 20, depende de quanta pessoa tinha para esperar. Porque senão não ia dar tempo de nada, ele ia ter que ficar lá. Não dá, não? Então, assim pode. Precisa ser reverendo? Precisa ser ministro? Não. Precisa ter bom senso. Bom senso é uma das coisas que mais faltam para a gente. Você se apega, alguém te falou alguma coisa um dia, aquilo lá virou lei. É uma lei, não pode mudar. Se você vê alguém fazendo diferente, você quer corrigir. Mas não faz isso. Porque se você não sabe, deixa. Deixa. É como o tempo de canalizar. Não, tem que ser no máximo meia hora. Pode ser mais? Pode. Você está bem? Está se sentindo bem? Está percebendo que a pessoa que está recebendo também está gostando? Pode ficar 2, 3, 4, 5, quantas horas quiser. Na verdade. O importante que ele fala é não forçar o braço, nem o pensamento, se manter com isso. Só que você vai perceber que ficando muito tempo, você vai cansar. Cansa mesmo. Então, ele fala, vai tomar um café, vai tomar um chá, depois volta e ministra mais. Faz intercalação intermitente, é melhor. Aqui, de vez em quando, a gente, de vez em quando não, sempre, pelo menos de manhã, tem mais gente para ministrar do que para receber. Então, uma pessoa senta um na frente, um atrás e ministra. E está certo, não tem problema, ele acabou de falar. Depois a pessoa vira, recebe de frente e de costas do outro, depois vira de novo, agradece. Não tem problema. Às vezes tem 4 pessoas para ministrar, um para receber, senta um aqui, um na frente, um atrás, e ministrando Jorei. Se tiver, não sei, pode. Não tem problema nenhum. Ontem a gente leu também que é bom você ministrar, receber sentado, né? Mas se a pessoa está doente, purificando muito, com muita dificuldade de ficar sentado, pode ministrar na pessoa deitado, não tem problema. E mais, se a pessoa não consegue se virar na cama para você fazer nas costas, e o ponto focal você vê que é nas costas, você pode colocar a mão por baixo da pessoa e ministrar Jorei. A mão vai ficar encostando na pessoa. Tem um ensinamento que ele fala, não encosta a mão na pessoa, mas bom senso nesse caso, a não ser que você entre embaixo da cama da pessoa e fica lá. Mas isso também não é bom senso. O ministrante tem que estar num lugar realmente um pouco mais alto do que quem está recebendo, não é? Então, pode pôr a mão por baixo, a mão pode ficar encostada, não tem problema. Ele fala, não é o ideal, mas diante da situação, o que se vai fazer? Isso pode fazer? Pode, tudo pode.
Ninguém vai para o inferno por se errar essas coisas. Ai, será que se eu esticar o braço e esquecer, eu vou... Não vai para o inferno. Simplesmente vai diminuir a quantidade de luz que a pessoa vai receber. Então, cuidado para não se apegar no jeito de se fazer alguma coisa. Existem vários jeitos, várias formas para se fazer a mesma coisa. Ele fala, sempre tem uma que é a melhor? Sim. É a melhor, mas não quer dizer que a outra está totalmente errada e que não vai funcionar. E isso que precisa ficar gravado, para a gente não ficar julgando, aquela pessoa faz errado, aquele ali não sabe o que está fazendo. Porque acontece, viu? Aqui quando eu comecei a colocar várias pessoas ministrando Jorei em um só, teve que pessoa que não entendeu. Isso daí está errado. E pior ainda, que era a pessoa que, iniciante, achando que estava inventando moda. Não tem moda, não tem invenção nenhuma. Está certo. A pessoa vai ficar parado lá, olhando, sem fazer nada? Ministra Jorei. Está parado? Não está fazendo nada? Tem uma pessoa ministrando Jorei, fala, quer que eu ajudo? Posso ir fazendo aqui, ali, nas costas? Onde que é o ponto? Tem algum lugar? Ministra. Não tem o menor problema. Menor problema. Pelo contrário, muito bom. Uma ótima coisa. Maneira correta de receber Jorei. Pergunta. O Senhor nos orientou que basta receber Jorei quando se tem purificação. E para acelerá-la, pode-se também recebê-lo? Observe a pergunta. Pessoa perguntando para Meixo Sama, o Senhor falou, orientou, para a gente receber Jorei quando estiver purificando. Eu queria saber se para acelerar a purificação, por exemplo, eu não tenho nada, estou sentindo nada, está tudo bem. Eu queria saber se eu posso receber Jorei para provocar uma purificação. A pessoa querendo receber Jorei para purificar, bem ao contrário do que as pessoas geralmente fazem, né? Querem receber Jorei para parar a purificação. E o outro querendo receber Jorei para que purificar. Não tem nada, quer ficar doente. O que está doente quer ficar seco. Resposta de Meixo Sama. Com essa intenção não é necessário, pois sempre demora muito ocorrer uma purificação quando provocada. Em vez de forçar uma reação, procure acumular virtudes. Assim, pela fé, sua alma vai sendo purificada e, como consequência, ocorrerá naturalmente um processo de purificação. Essa postura corresponde à prática da fé verdadeira. Então, a gente recebe Jorei para eliminar as nuvens espirituais. Essa é a finalidade. Porém, o que acontece? Corpo e espírito está junto. Neste nível aqui, ó. Não está nesse nível e nem nesse, está nesse. Quando você recebe Jorei no corpo e no espírito junto, espírito é purificado, ou seja, nuvens espirituais são eliminadas. O que acontece com o espírito? Ele fica mais leve,
e sobe nas camadas do mundo espiritual. Porém, espírito e corpo agora estão em desarmonia. O que acontece com o corpo de forma natural? Ele vai eliminar toxinas. E aí, corpo e espírito novamente estarão alinhados, harmonizados. Corpo acompanha espírito. Espírito precede a matéria. Está bem claro, bem explicado? Acho que está, né? Dá para entender. Então, não precisa se preocupar, doente, não doente, purificando ou não está purificando. Simplesmente eliminando nuvens espirituais, corpo vai purificar uma hora. Ele vai se limpar. Tem uma frase que fala: corpo são, mente sã. No nosso caso é espírito saudável, corpo saudável. Tem que acompanhar. Não dá. Se corpo impuro, espírito maculado. Quando você suja o corpo, estava lá, né? Aí começou a sujar o corpo. Sujar o sangue. Corpo cheio de sujeira. O que acontece na parte espiritual? Cria nuvem. Cria nuvem. Corpo já sujou. Já está em desequilíbrio com o espírito. Então, para equilibrar, aparece nuvem no espírito. Espírito cai. Espírito cai. E nós ficamos nisso. Purificamos, subimos. Sujamos, caímos. O que tem que parar de fazer? Parar de sujar. Precisa parar de sujar. Urgentemente. Salmo de hoje também. De ensinamento por hoje, tá bom? Eu falo muito, né? Amanhã, como descobrir o ponto focal. Queria falar um pouquinho só do Salmo de hoje, que também nem precisa falar muito, porque ele é muito claro, muito objetivo. Corpo e alma serão sempre destruídos por apegos ilimitados e apetites incontáveis. Não se apega. Destrói corpo e alma. Sabe, apego? Tem que ser do meu jeito. Meu jeito. Você é apegado na sua própria ideia. Abre a mente, expande. Tira seus preconceitos. Preconceito de que você acha que você sabe. A gente é assim. A gente é assim. A gente acha que sabe. A gente acha que está certo. Tudo está errado, a gente está certo. Esse apegado na própria ideia, tira isso. Trabalha nisso. Vai melhorar muito. Outra coisa é apetite incontável. Ou seja, nunca você está satisfeito. E quando você não está satisfeito, você busca, muitas vezes, a satisfação em coisas que vão te dar um prazer simplesmente momentâneo. Naquela hora ali, por exemplo, a pessoa bebe. Na hora, uma maravilha, fica relaxado, fica feliz, fica simpático, fica alegre. Quer dizer, tem pessoa que bebe e fica um bicho, né? Mas a maioria bebe, fica alegre, fica feliz, fica, né? Mas é na hora. No outro dia, porque álcool suja muito o espírito. No outro dia, espírito e álcool suja o sangue. Cai. E a pessoa vai ficar num estado até depressivo, perde a vontade. Tudo que ela quer fazer é, mas podia tomar um negocinho. Vamos em tal lugar? Lá tem alguma coisa para... Você não quer ir. Quer ir nisso. É puxado para isso. Interessante.
E isso é uma coisa que não ajuda nada, só prejudica. Vá lá de vez em quando, você quer tomar um... Porque uma coisa é interessante, é nossa vontade. Vontade parece que é uma coisa só, né? Mas vontade não é uma coisa só. Tem vontade que é assim. Você sabe que uma coisa é certo, sabe que uma coisa é errado. Você sabe. Mas você não consegue controlar sua vontade. Você tem vontade de fazer certo e parar de fazer errado. Tem vontade, mas é vontade aqui, na cabeça. Vontade na cabeça é melhor que nada, mas vontade tem que ser aqui. Aqui é vontade. Vontade verdadeira. Quando você tem vontade verdadeira, você consegue fazer o certo e não fazer o errado. Porque você tem vontade forte, força de vontade, força da vontade. Você tem a força da vontade. E essa força da vontade tem que cuidar. Não pode descuidar dessa força que te faz fazer o que é certo. Tem que cuidar muito. Por quê? Porque rapidamente essa força vai a zero e você fica refém. Você não consegue fazer o certo. Fica refém dos erros, sempre errando. E não tem força para corrigir a si mesmo. Com a dedicação na obra divina, pedindo para Deus sempre, para Ele te ajudar a ser um ser humano melhor, para Ele te ajudar a servir na obra divina, a ser um instrumento útil na obra divina, você vai começar aqui a perceber, isso está errado, mas eu não tenho força. Você vai pedir, meu Deus, me dê força. E você faz uma coisa, faz e dedicar, lê ensinamento, auto-jorei, ajuda os outros, pratica o bem. Pouco a pouco você vai ganhar essa força. Porém tem que cuidar. Ela vem, você tem força. Você fala, puxa, estava bebendo muito, você fala, não quero beber, mas sempre tem alguma coisa que fala, não. Aí vai. Então, quando vem essa força, você fala, não quero, não vou. Isso não vai me ajudar em nada. É uma coisa momentânea, consciente. E força da vontade está grande. Então pode todo mundo ficar, vamos tomar uma cervejinha. Você fala, não estou. Inventa até uma desculpa, falar, não, estou tomando antibiótico. Pode falar, não tem problema. A pessoa para. Se você fala, não, estou tomando remédio, a pessoa respeita. Porque aí você, inconscientemente, a pessoa também negativo, né? Está ali falando, olha, convida ele, eu quero ele para o meu time, quero ele no meu time, traz ele. Aí você fala, não, estou tomando remédio, não posso beber. Fala, ele já está no meu time, ele já usa droga. Pode falar, não tem problema. Porque se você falar, não, bebida não é legal, você, imagina, você é careca, que isso, você está por fora. Aí pode ser que o seu ego não goste, vou lá, vou agradar os outros, vou ser sociável. Melhor ser antissocial nesses casos. Muito melhor. Faz bem para você, pelo menos.
Você vai ajudar o quem? Os outros? Os outros vão ficar satisfeitos que você está fazendo o que eles querem? Isso é horizontal, viu? Não dá certo. Agrada a Deus, Deus vai adorar. Você falar, não, vou agradar. Ó, tá no caminho certo. Tá no reto caminho. Esse é o caminho reto. Difícil, né? Porque muitas vezes a gente vai desagradar um monte de gente. Vai. Porque tem um negativo ali falando na orelha da pessoa. Ah, como aquela pessoa só quer rezar. Você pode ter purificações da saúde, desses conflitos, né? Porque vai acabar acontecendo enquanto a pessoa não despertar. E também financeiro, não tem. Mas você vai ter uma coisa, que é um prazer que não existe em lugar nenhum, que é a sua satisfação de saber que você está fazendo o que é certo e que está agradando a Deus. E você vai se sentir tão feliz, tão agradecido, tão recompensado. Você vai se sentir tão bem que você não vai ter mais necessidade de nada que não seja de Deus. Meditem sobre isso. Quem estiver passando problemas, não é? Agradece as purificações, porque elas vão te levar para um nível melhor, vão eliminar suas impurezas. Mas quando você melhorar, não esquece que você melhorou, agradeça e faça a vontade de Deus, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.